Veja, nos próximos capítulos de Terra Nostra, Juliana não vai resistir à dor de perder o seu filho e acabará sentindo algo totalmente inesperado. Consumida pela dor, a italiana tomará uma decisão de ir até o túmulo de Juaneto, mas o que ela acaba encontrando lá vai chocar a todos. Hortência fala para a amiga: "Minha amiga, onde você está indo? É perigoso sair assim. A doença ainda ronda. É melhor você evitar." Mas Juliana decidida fala: "Mas eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso ver o Juanito no cemitério." Hortência assustada fala: "Não acredito. Eu sonhei com isso essa noite." "Minha amiga, vá, siga seu coração. Mas por favor, tenha cuidado." Juliana, determinada, segue até o local. E quando ela abrir o túmulo, ficará completamente em choque. "Eu sabia. Então é isso que tem aqui dentro." Tudo isso e muito mais no capítulo de hoje. Mas antes de te contar como tudo vai acontecer, já deixa aquele gostei se você também quer que Juliana seja feliz. Aproveita também e me responda aí embaixo nos comentários a nota que a novela merece. Tudo acontece na casa dos Malianos, quando Marco Antônio decide ir embora. Luísa informa o patrão: "Suas malas já estão todas prontas, senhor Marco Antônio." O homem fala: "Não esqueceram nada, né?" Luísa diz: "Algumas coisas ainda deixamos em seu armário, mesmo porque o senhor vai voltar a viver aqui quando a senhora sua mãe for embora, certo?" Marco concorda: "Sim, provavelmente sim, Luísa. Muito obrigado." Antônia questiona: "Mas para onde é que o senhor vai levar essas malas, senhor Marco Antônio?" Marco exclama: "Para um hotel, Antônia. Agora me ajudem com essas malas, que eu tenho um coche lá fora me esperando." No lado de fora da casa, Josué de repente aparece com Janete. Marco só observa e não diz nada. Josué comenta: "Do jeito que seu filho me olhou, minha querida, eu acho que a vontade dele era tirar minha vida." Mas Janete dirá: "É por isso que nós temos que deixar esta casa o quanto antes. Vamos, Josué, por favor." Janete, dentro da casa, pergunta: "O Marco Antônio, ele disse para onde ia, Luísa?" A governanta então informa: "Ele falou que ia para um hotel, senhora. Pelo visto, o senhor Marco Antônio não vai querer continuar morando aqui enquanto a senhora estiver vivendo nesta casa." Janete, irritada, dirá: "Me faça um favor, Luísa. Você e a Antônia vão até o quarto do Josué e tragam as coisas deles para cá." Luísa questiona: "Claro, mas onde nós colocamos, madame?" Janete informa: "No meu quarto. E seja rápida, por favor." Josué fala: "Você não acha que estamos sendo um pouco precipitados, minha querida?" Janete nega: "Claro que não. Por que precipitados? Agora nós estamos sozinhos nessa casa." Já no quarto, Antônia fofoca com a governanta: "Nossa, que porca vergonha. Como essa? Nossa, eu jamais vi na minha vida." Luísa afirma: "Nossa, muito difícil de acreditar como uma família tão importante, com um nome a prezar, e uma madame tão cheia de coisa, possa acabar desse jeito, Antônia. É muito triste." A moça concorda: "Verdade. Eu imagino que a dona Janete não está dando a mínima importância para que as amigas dela podem estar falando." Luísa afirma: "Eu também imagino como o senhor Francesco e o senhor Marco Antônio devem estar sofrendo com essa história toda." Mas Antônio dirá: "Ah, o senhor Francesco, eu acho que nem tanto. Ele nunca gostou dela. Não foi ele que começou essa história toda." Luísa concorda: "Verdade. Tudo por causa daquela italiana, não é verdade? Aquela tal italiana do retrato." Antônia diz: "Nossa, Luísa, quantas roupas finas tem esse Josué. Para um simples cocheiro, você não acha?" Luísa ficará pensativa e concorda: "É verdade. Às vezes eu fico pensando, Antônia, será que ele é mesmo um simples cocheiro? Estou começando a me preocupar com tudo isso." Luísa então observará uma caixa misteriosa em cima do guarda-roupa. Quando ela decide pegar, ela é surpreendida pelo cocheiro. "Luísa,
Levem apenas minhas roupas, por favor. Do resto aqui em meu quarto, cuido eu. Mas Luísa questiona. Mas que resto, Josué? Ele fala. Documentos, Luísa. Minhas coisas, apenas isso. Para de ser intrometida. Já na casa de Gumercindo, Maria do Socorro estará com Mateu. Ela é surpreendida pela chegada do italiano. Olha, Mateu, eu quero que você saiba que nós ficamos chocadas com o que aconteceu com seu menino. Todos aqui. Nós lamentamos e sentimos muito. Mateu, abalado, diz a ela. Eco, senhora, mas foi na fatalidade. Realmente eu não queria falar sobre isso, Dona Maria do Socorro. Por favor. Maria diz. Eu entendo, meu querido. Que Deus conforte o seu coração. Rosana, por fim, descerá as escadas, feliz da vida, ao ver Mateu. Bom dia, Mateu. O italiano responde. Bom dia, Rosana. Eu queria ver nosso filho. Rosana fala. É uma alegria ver você aqui. Venha comigo, eu te levo. Ela então levará o italiano até o quarto. Mariana logo comenta em seguida. Depois da perda daquele menino, ele agora, com toda certeza, vai se apegar ainda mais ao Marinho. Para ter vindo ver o filho assim a essa hora e sem ao menos avisar? Maria do Socorro concorda. É verdade, Mariana. Ele parece estar sentindo muito depois da grande perda. Já no quarto, Rosana comenta. Mesmo que meu pai estivesse em casa, Mateu, eu não faria nenhuma objeção que você entrasse para ver o nosso filho. O italiano feliz fala. Hoje eu acordei com muita saudade dele. Domingo, posso vir buscar para passear com meu filho? Rosana diz. Você sozinho ou com aquela tal italiana? Mateu fala. Mas você se importa se ela for comigo? Rosana diz. O que você espera que eu te responda, Mateu? Não seria mais justo que eu fosse com você, a mãe de seu filho? Mateu questiona. Mas nós não somos uma casada, Rosana. Rosana mesmo assim fala. Não importa. Eu não quero dividir meu filho com ninguém, Mateu. Sozinho, você pode levá-lo quando você quiser. Mas com a Juliana, nunca. Após algum tempo, já na fazenda, Matilde conversará com Leonora sobre Augusto. Eu estava muito bem lá em São Paulo, trabalhando em aquela mansão para a senhora Maria do Socorro. Leonora diz. Mas o que aconteceu, Matilde? A moça responde. Eu não sei. Vim para cá com o doutor deputado, que me levou para comer com ele no restaurante do trem. Leonora então questiona curiosa. Mas o que aconteceu? Ele deve ter sido muito gentil, não é, garota? Matilde então diz. Eco, mas não aconteceu nada demais. Até porque comigo, aquele deputado, não ia conseguir uma coisa. Leonora mesmo assim fala. Mas eu não tô falando que aconteceu alguma coisa. Mas quem conhece aquele deputado sabe muito bem o homem que ele era. Matilde então diz. Mas como eu disse, comigo, ele foi muito respeitoso, eco? Leonora então fala pra moça. Tudo bem, eu acredito. Mas por que será que a senhora Angélica mandou a Florinda trabalhar para a senhora Maria do Socorro, lá em São Paulo? Matilde então fala. Porque ela acha que aquele serigata, cozinheira ragazza, melhor é do que eu, imagine. Leonora então fala. Não será porque a Florinda é uma pessoa muito mais esperta que você, Matilde? Mas a moça ficará irritada. Pois eu digo para a senhora, e a Florinda é muito bem capaz de acabar dormindo com aquele deputado, naquela mansão. Leonora diz chocada. Ah, ragazza, mas por que você está falando isso? Matilde dirá. Porque eu conheço ela, e também conheço aquele deputado. Leonora questiona. Mas Dio santo, não fale na coisa dessa, nem de brincadeira, Matilde. A moça fala. Pois então veja, e o senhor Egumercindo e sua comadre Maria do Socorro piscar os olhos, e tu vai ver o que pode acontecer. Enquanto isso, Francisco conversa com Marco Antônio. O pai questiona. Para onde levou tuas malas, meu filho? Marco diz. Para um hotel, papai. Para onde mais eu poderia ter levado? Francisco afirma. Eco, tá bem.
Eu não te convido para ficar comigo lá na casa, porque tem um maldito de um sogro meu que implica até com a sombra dele. Marco afirma. Nem passou pela minha cabeça ir lá morar com o senhor, papai. Fique tranquilo. Francesco explica. Eco, tá bene, tá bene. Até porque você vai ficar por pouco tempo, não é mesmo? Logo mais tua mama vai sair de nossa casa e você vai para lá para ficar junto com a gente e pronto. Marco fala. Eu estava saindo de casa, papai. E adivinha só? A mamãe estava chegando com aquele sujeito, de coche. Francesco então pergunta curioso. Eco, mas o que você fez, filho meu? Marco fala. Ah, papai, não fiz nada. Eu engoli o meu ódio e fui apenas embora. Francesco, aliviado, fala. Você fez bem. Não estamos numa boa hora para arranjar encrenca. Não é dopo? Você pode deixar tua mama viver a vida dela. Marco fala. Tá bem, papai, mas eu tenho medo que a minha mãe ainda possa sofrer nas mãos daquele sujeito. Francesco diz. Mas se isso acontecer, aí nós tomamos providência. Mas agora, vamos comer que já estamos atrasados para lavorar. Já na pensão, Dolores receberá uma visita inesperada do delegado. Boa tarde, senhora Dolores. A moça fala. Boa tarde. O que deseja você? O delegado afirma. Esta é uma visita quase que de cortesia. Eu preferi vir pessoalmente, aqui do que intimá-la, a comparecer em minha delegacia. Dolores começa a ficar assustada. Ah, eu estou reconhecendo o senhor. Você esteve aqui naquela noite que levaram a filha da Juliana, não é verdade? O delegado afirma. Exatamente. Às vezes, nessa nossa profissão, nós vemos obrigados a fazer coisas que detestamos. Dolores então pergunta. Por favor, sente. O que você quer de mim? O delegado fala. Apenas algumas perguntas, esclarecimentos, senhora Dolores, sobre a morte do seu genro Hernandes e a amante dele. Dolores fica mais assustada do que nunca. Mas o que eu tenho com isso? O delegado fala. Nada, mas eu acho que a senhora poderá me esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, o seu novo genro, o senhor Amadeu, ele conhecia pessoalmente o falecido? Dolores nega. Não, eu creio que não. O delegado fala. E ele tinha conhecimento que o Hernandes era um homem agressivo com a sua filha? Dolores explica. Mas isso não era segredo para ninguém, não é mesmo, delegado? O homem, então mais curioso, diz. Foi o que eu imaginei. Então eu terei que, mesmo assim, intimá-lo a comparecer na delegacia, o senhor Amadeu. Você quer saber mais novidades e resumos da novela? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade. Obrigado e até o próximo vídeo.